Era madrugada no mosteiro. O vento dormia, as lamparinas tremeluziam com preguiça e o mundo parecia suspenso no tempo. O mestre Daiji caminhava descalço pelo corredor, sentindo o frio das pedras sob os pés. No salão principal, um grupo de monges jovens terminava uma longa meditação. O mestre se aproximou em silêncio e ficou observando. Quando o gongo soou, um dos discípulos, exausto, abriu os olhos e murmurou: "Mestre, fiquei todo esse tempo em silêncio, mas não encontrei paz. Só barulho dentro da cabeça." Daiji sentou-se ao lado dele. E o que ouvia? Pensamentos, lembranças, vozes, como se o silêncio fosse uma sala cheia. O mestre sorriu. O silêncio é sempre cheio. Só muda o que o preenche. Então não há jeito de ouvir o verdadeiro silêncio? Perguntou o jovem, frustrado. Daiji ficou em silêncio por um instante. Depois, pegou uma pequena tigela de madeira e a virou de cabeça para baixo. O som seco ecoou no salão. "Ouviu isso?" perguntou. "Sim", respondeu o discípulo. "O som acabou, mas o que resta?" O jovem fechou os olhos. O eco parecia continuar invisível. "Resta o ar", disse. O mestre assentiu. O ar é o que permite o som e o silêncio. Assim também é a mente, o espaço onde tudo acontece. O erro é tentar fazer silêncio dentro do som. O segredo é ouvir o som dentro do silêncio. O discípulo respirou fundo. De repente, percebeu que havia sons em toda parte. O estalar das lamparinas, o vento voltando, o próprio coração batendo. E por trás de tudo, algo constante. Uma quietude que não dependia de nada. Daiji levantou-se e disse: "Quando entender que o silêncio não é ausência de som, mas ausência de resistência, terá encontrado a paz." O jovem se curvou. E naquela noite, pela primeira vez, ouviu o que o mestre chamava de som do silêncio. O som que existe antes de todos os sons. A história do mestre Daiji e do som do silêncio nos convida a revisitar nossa ideia de quietude. Muitas vezes buscamos silêncio como quem procura um lugar isolado, sem ruídos, sem interrupções, sem movimento. Acreditamos que paz é ausência. Ausência de barulho, de pensamentos, de sensações.
Mas o Mestre mostra ao discípulo que o silêncio não é um vazio para ser encontrado do lado de fora. É um espaço que precisa ser reconhecido dentro. Quando o discípulo diz que durante toda a meditação não encontrou silêncio algum, mas apenas um tumulto interno, ele expressa a experiência de quase todos nós. Ao tentar calar a mente, acabamos percebendo o quanto ela fala. Ao tentar forçar a paz, percebemos o quanto resistimos a nós mesmos. É aí que Daiji revela o ponto essencial. O silêncio está sempre cheio. Sempre há algo acontecendo dentro dele. O erro é acreditar que o silêncio deveria ser uma ausência absoluta. O verdadeiro silêncio é o espaço onde tudo acontece. Pensamentos, sons, emoções, ecos, sem que nada precise ser rejeitado. Quando o Mestre vira a tigela e deixa o som ecoar, ele não está mostrando o barulho, mas o que permanece depois dele. Há algo que continua ali, mesmo quando o som desaparece. Esse algo é o que o discípulo finalmente começa a perceber. O ar, o espaço, o fundo constante da existência. A mente funciona da mesma maneira. Dentro de nós há um espaço silencioso que não depende do que aparece. Seja uma lembrança, um medo, uma alegria ou um ruído externo. Esse espaço é a nossa consciência. O lugar onde tudo surge e se dissolve. A paz não nasce de controlar os sons, mas de parar de guerrear com eles. Não é preciso afastar pensamentos, nem expulsar emoções, nem desejar que o mundo se cale. É preciso apenas remover a resistência, essa barreira interna que tenta impedir que o que é simplesmente seja. Quando a resistência desaparece, o que antes parecia barulho se torna apenas movimento. E o movimento deixa de incomodar porque não encontra oposição. O discípulo começa a notar pela primeira vez que há sons em toda parte. O crepitar da lamparina, o vento voltando, o coração batendo. Nenhum deles impede o silêncio. Eles acontecem dentro dele. É como perceber que o silêncio não está depois do som, nem antes do som, mas através do som. Ele é o pano de fundo onde os ruídos aparecem e desaparecem como ondas que surgem no oceano sem jamais alterar o mar profundo. Essa compreensão transforma a relação com a vida. Não buscamos mais um lugar onde nada acontece, porque isso seria fuga.
Descobrimos um lugar interno onde tudo pode acontecer sem causar turbulência. O silêncio verdadeiro é uma qualidade da presença, não da ausência. É o estado em que deixamos de dividir a realidade entre aquilo que queremos e aquilo que nos incomoda. É quando o mundo deixa de ser dividido em som e silêncio, paz e perturbação, certo e errado. Tudo passa a ser apenas a vida acontecendo e nós observamos. O mestre Daiji ensina que o som do silêncio é ouvido quando paramos de esperar que a mente se torne muda. Ele surge quando percebemos que pensamentos não são problemas, sensações não são obstáculos e ruídos não são inimigos. É o instante em que escutamos a vida sem filtro, sem julgamento, sem resistência. E quando isso acontece, a paz aparece. Não como quietude externa, mas como clareza interna. No fundo, essa parábola revela uma verdade simples e libertadora. O silêncio nunca nos abandona. Ele está presente entre um som e outro, entre uma respiração e outra, entre um pensamento e outro. Está sempre aqui, esperando que o percebamos. Quando finalmente o ouvimos, entendemos que ele não é ausência, é presença pura. É o lugar onde tudo nasce e tudo volta a se dissolver. E nesse reconhecimento, a mente se aquieta não porque o mundo parou, mas porque deixamos de lutar contra ele. E assim, descobrimos o que Daiji queria ensinar. A paz não está no fim dos sons, mas no centro da escuta.